Preparem o celular, ajustem o sofá, que ao top de 8 latidos nós vamos começar! Estamos iniciando mais um mês super especial, um mês inteiramente dedicado à nossa cultura, à nossa tradição gaúcha. E nós não poderíamos deixar essa data, essa comemoração passar em branco. Então, estamos neste momento no 6º episódio do nosso podcast Pet Companhia e ele é bem campeiro. Ao longo da nossa conversa, vocês vão poder acompanhar, saber um pouquinho mais sobre essa tradição, quais são as vestimentas, como realmente os critérios, porque não é só dizer que somos gaúchos e colocar a pilcha no dia 20 de setembro e sair desfilando. Existe toda uma estrutura, todo um comportamento em cima dessa que é tão linda tradição aqui na nossa região. Então não podíamos pensar numa pessoa diferente. Tinha que ser esta, o qual eu vou apresentar para vocês, uma pessoa que a gente carrega no nosso coração pela sua essência. E muito mais do que isso, também pela característica, pela experiência dentro da cultura tradicionalista. Então, vou apresentar para vocês, está aqui comigo neste momento, Laís Damer. Laís Damer, ela é jornalista, dançarina, ela é agregada das falas do CTG Clube Farroupilha e também da comunicação da 9ª Região Tradicionalista. Um currículo bem extenso, né, gente? Acredito que vocês têm muito a aprender junto com ela, então quero de antemão dar as boas-vindas, te dizer que é um prazer ter você aqui conosco, dividindo um pouquinho da tua história, da tua essência, junto com o nosso público nesse mês que é super especial. Então seja muito bem-vinda. Quero pedir para te se apresentar para o nosso público, para quem não te conhece ainda, e contar um pouquinho mais sobre essa tua vivência dentro do tradicionalismo. Muito bem, Karine, muito obrigada, primeiramente pelo convite e também por já antecipar essa apresentação tão calorosa. Que carinho imenso que sempre recebi de ti, do teu atendimento, do teu empreendimento, mas também que carinho grande saber que fui escolhida de uma forma tão especial para falar sobre essa, que é uma cultura que enriquece tanto a nós gaúchos, mas também que me faz um bem danado e me deixa muito feliz. Obrigada. A gente fica bem feliz, então pede para te contar para o nosso público quem é a Laís Damer, como você se encontrou nesse universo do tradicionalismo. Conta pra gente. Vamos lá então. Bom, eu sou a Laís, uma jovem caibatense missioneira que veio para Ijuí em busca de sonhos. Falamos sempre tanto de sonhos. E vim aqui para buscar, então, a minha carreira profissional, escolhi a Unijuí para estar cursando a universidade, então, em busca de uma graduação, me formei aqui como jornalista e segui atuando na área aqui no município mesmo. Por quê? Ijuí é uma cidade que respira cultura para todos os lados. E eu fui muito bem recebida aqui, fui acolhida aqui no município, principalmente no âmbito da cultura. Lá em Caibaté, ainda quando criança, eu me recordo de sempre ter sido uma artista. Sempre fui dançarina, comecei a dançar aos 6 anos, quando eu ainda estava na pré-escola, e eu não me recordo, eu não tenho lembranças de mim sem isso. A arte, a cultura, ela sempre fez parte de mim. Quando eu iniciei a dança, aos 6 aninhos, eu iniciei já em um universo onde toda a escola já respirava isso. Todo o município sempre foi muito envolvido na questão cultural, então os meus colegas, os meus amigos, todos faziam parte daquele círculo e não tinha como ser diferente comigo. Eu comecei dançando junto com eles e eu nunca mais parei. Então eu fui me descobrindo no tradicionalismo mesmo, assim que eu fui crescendo, fui entrando na pré-adolescência, na adolescência, fui me envolvendo com as invernadas lá do CTG de Caibaté ainda, que é o Sentinelas do Caró, que é uma comunidade bem cultural também, bem histórica, por toda a questão dos jesuítas,
onde tem o Santuário do Caró, que carrega toda essa história, um pouco da formação do Rio Grande do Sul também. Então, sempre dancei no CTG e também em um grupo de danças alemãs, um grupo folclórico, que era da escola, mas aberto à comunidade. Assim como aqui em Juí temos os grupos folclóricos também, que são ligados a esses grupos culturais, lá nós tínhamos esse grupo ligado à comunidade escolar e, da mesma forma, parte desses dançarinos também se agregavam ao CTG. Então, a comunidade se conversava muito entre si no que diz respeito à cultura. Mas, quando resolvi vir a Ijuí, conheci primeiramente que foi uma das partes fundamentais para minha escolha de Ijuí para esse futuro profissional, que foi estar na universidade, estar na Unijuí, porque lá haviam e existem até hoje grupos culturais. Então, facilitou muito a minha tomada de decisão de não ir para longe, tão longe de casa, porque a minha cidade é 1 hora daqui, porque eu poderia naquele momento participar de grupos culturais e seguir nisso, que também é algo que me faz muito bem. Então, estar estudando na universidade, estar trabalhando, porque eu sempre fiz estágios junto com a carreira acadêmica, mas estar envolvida em grupos culturais. Então, eu ingressei naquele momento no grupo de teatro da Unijuí e também ingressei nas danças gaúchas do CADAGE. Então, eu pude, naquele momento, fazer tudo o que eu sempre amei, coisas que só a Unijuí me proporcionou. Eu fazia teatro, dançava nas danças gaúchas do CADAGE, que foi o primeiro momento em que eu me distanciei um pouco do CTG como entidade. Então, eu não estava em um centro de tradições gaúchas exercendo aquilo que amo, que é a dança, mas eu estava dançando todas as danças tradicionais que o tradicionalismo proporciona através do CADAGE, o que era muito bacana, era fantástico. Naquela época, eu me recordo que haviam diversos grupos, segmentos dentro do CADAGE, diversas linguagens artísticas, e uma delas era a dança gaúcha, que era muito forte. Nós tínhamos 4 pares, se não me falha a memória. Conseguimos fazer 6 pares, conseguimos fazer as danças de terno, as danças de pares, então era muito legal. Então foi assim, acredito que foi o único momento na minha vida em que eu me afastei, de certa forma, de um CTG, porque eu resolvi seguir no ramo universitário. Mas não durou muito, não. Por causa justamente das escolhas profissionais, né? Que em algum momento da vida a gente precisa fazer escolhas, então... Profissionalmente, foi dessa forma para ti. Foi como eu consegui, então, ir conciliando aos poucos. O nosso município é muito... Eu digo nosso município, me intitulo como ijuiense, embora não esteja há tanto tempo aqui. Então, para quem não sabe, eu não sou daqui. E Ijuí é uma cidade muito acolhedora. Tanto é que a gente tem a capital das etnias, né? Então, abraça muitas pessoas e de todas as etnias, né? A gente vê isso e é muito gratificante, é caloroso receber esse carinho do povo ijuiense. Então, quando você veio para cá, já dentro da cultura, tu teve algum momento, algum motivo especial para partir para esse lado do tradicionalismo ou não? Aconteceu como no nosso universo pet, a gente veio de outro segmento, de atividades profissionais totalmente diferentes, mas se encontrou no universo pet. A cultura gaúcha, ela teve um encontro no decorrer da tua vivência, ou lá na frente tu se apaixonou e vai ser isso e vou fazer isso? Como foi? Tu teve alguma motivação especial que contribuiu para essa tua paixão aí pelo tradicionalismo? Com certeza. Nas minhas vivências, principalmente acadêmicas, eu sempre fiz muitos amigos. Tanto os colegas de faculdade, os colegas de curso, como os colegas desses grupos culturais. Então, aconteceu que, através de um estágio que eu fazia na época, eu fui estagiária da Unijuí FM. Em 2015, eu fui convidada, escalada para colaborar na equipe para cobrir o Canto de Luz, que naquela época era promovida no Clube Farroupilha. Então, foram os 2 anos em que eu comentei antes que eu fiquei afastada do CTG como entidade. Mas não durou muito, por quê? 2 anos após a minha vinda para Ijuí, que agora vão completar 11 anos que eu moro aqui, eu fiz parte da equipe, então, da escala do Canto de Luz, fui lá, fiz a cobertura junto com os demais colegas e me encantei. Me encontrei novamente nesse local que tem uma magia,
um significado, carrega um sentimento muito grande. Porque entrar em um CTG te traz muitas emoções, te traz sentimentos muito fortes que não é como entrar em qualquer lugar. Lá não é qualquer lugar. Para mim é um ambiente sagrado. Então, quando eu fui conhecer o Canto de Luz, e através da proposta que ele carrega também, como cultivar as tradições através da poesia, das músicas, eu me reconectei. Então, eu retomei essa minha caminhada, foi o primeiro CTG que eu entrei, que eu pisei em Ijuí. Até então, eu não conhecia, os outros nem sabia que Ijuí tinha um 10. Então, foi a primeira entidade que eu realmente pisei aqui dentro da cidade. Foi amor a primeiro passo. Amor a primeiro passo. E eu tinha ido lá para trabalhar, então não era para dançar, para curtir um baile ou para participar de alguma ação. Eu fui lá realmente a trabalho, mas acabei me encantando com o lugar e com o tempo, com outros eventos, eu acabei conhecendo outras entidades também. Mas naquele momento, então eu ainda fazia parte do CADAG e também do grupo de teatro, eu não decidi voltar a dançar. Porém, a partir do momento em que o grupo de danças gaúchas acabou se desfazendo, porque os integrantes foram se formando e saindo da cidade, então, rompendo essa ligação com a universidade, aí eu senti parte de mim sem chão. Eu segui fazendo e faço teatro até hoje, mas parte de mim, que é a dança, eu fiquei órfã, fiquei sem. Porque aí aquela equipe que estava junto contigo, cada um seguiu os seus caminhos, né? Cada um seguiu os seus caminhos. Tem pessoas que eu nunca mais vi. E algumas pessoas que às vezes eu encontro em alguns eventos ou até mesmo na rua. E aí, o que aconteceu? Eu tava passeando na casa de uma amiga minha num final de semana, como sempre faço, tô sempre com algum amigo no final de semana. Nós estávamos tomando tererê, talvez, não fazendo nada demais, a gente só tava em casa, dentro de casa, assim, fechada. E aí, uma amiga dela convidou para que ela fosse no CTG assistir um ensaio da invernada que eles tinham naquela época. E ela falou, não, eu vou sim, não tô fazendo nada mesmo, uma amiga minha tá aqui comigo, ela pode ir junto? Ela falou, claro, pode sim. Então fomos eu e minha amiga, a convite dessa amiga dela, assistir um ensaio. Quando chegamos no CTG, que coincidentemente era o Clube Farroupilha, a gente não foi assistir, Karine. A gente já entrou direto no tablado para dançar. Era como se tu estivesse chegando na casa da mãe? Exatamente, era como se eu estivesse chegando num lugar em que eu já conhecia e que as pessoas já me conheciam, tanto que a gente foi para assistir o ensaio, mas tinham saias de ensaio sobrando, porque nos ensaios a gente não usa pilcha completa. A gente usa uma saia normal, de tecido mesmo, de Oxford, e coloca por cima da roupa, da calça, da bermuda. Então, a gente chegou já ganhando uma saia. Então, já fomos intimadas para ensaiar. Então, quando eu cheguei lá, a gente já colocou a sainha rosa com verde, eu lembro até hoje, e fomos dançar e eu nunca mais parei. Que lindo. Não consegui mais, porque nunca foi a intenção parar, na verdade. Eu tive essa quebra, essa pausa, porque saí do meu município, fui para outro, comecei a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Uma mudança de rotina bem grande quando você sai do ensino médio e vira adulta. Muda totalmente a tua rotina. Então, quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar, comecei a estudar todas as noites, realmente eu fui ficando sem tempo para outras coisas. No final de semana, ou eu ia para casa dos meus pais, ou eu ficava em casa limpando a casa, estudando, colocando tudo em dia, né? Então, quando eu entrei no CTG, eu me senti em casa. Eu me senti em casa, que fazia tempo que eu não me sentia. É muito difícil você já se sentir em casa, se sentir tão acolhido, entrando em algum lugar novo. Claro, não era totalmente novo, porque eu já havia conhecido a trabalho. Mas quando eu entrei no Clube Farroupilha, ele me acolheu de uma forma que eu me emociono e eu não consigo nem explicar, porque não tem explicação. A própria cultura em si, ela já traz esse carinho, esse aconchego. E aí você pisa num lugar onde a energia prevalece, isso eu não conheço, eu imagino que seja assim, porque à medida que a gente se pilcha, pessoal, a gente já se sente o nosso ser de gaúcho. Então ela nos dá uma sensação
de pertencimento, de alegria, de orgulho. Então, eu acho muito lindo isso, e tu traz isso com muita verdade, com muita essência. E aí, dentro do CTG Farroupilha, o qual você faz parte hoje, como que é a história? Como que surgiu o CTG? Para quem não conhece ainda, quem não sabe, há quanto tempo existe? Essa informação que tu traz para nós, que hoje existem 10 CTGs, para mim é uma informação desconhecida. Então, são 10, não é 1, 2, são 10 entidades, né, que a gente pode dizer, aqui dentro do nosso município. Então, conta para nós como é a história, como foi, como é conduzida a história do CTG Farroupilha. Claro, vai ser uma honra. Então, o Clube Farroupilha, ele iniciou como grupo ainda em 1943, formado então por um grupo de cavalarianos, liderados por Laureano de Medeiros, que também é um nome muito conhecido na história do Rio Grande do Sul, mas principalmente aqui em Ijuí. Quando eles montaram esse grupo, eles ainda tinham a entidade como um clube, assim como temos o Clube Ijuí. Inclusive, várias atividades aconteciam no Clube Ijuí, até se formar então um local próprio. O CTG ele já teve 2 sedes, antes de ter essa terceira sede, que é a atual. Então, lá em 1943, quando ainda o próprio movimento tradicionalista ainda não era organizado, não se tinham as nomenclaturas como se tem hoje de CTGs, esse movimento de resgate às tradições já haviam começado a Ijuí. Já haviam começado aqui na cidade, aqui na região. Inclusive, Ijuí é um dos precursores no movimento. É onde começou muito desse resgate à cultura gaúcha, de se honrar as vivências do campo, de se honrar as músicas, as vestimentas. Então, quando começamos a história em Ijuí, começamos como gaúchos, né? Começamos já cultuando essas tradições que lá em 1948 foi se organizando de forma unificada através do movimento tradicionalista gaúcho. Então, nós tivemos as construções e as formações dos primeiros CTGs com a nomenclatura CTG anos após do Clube Farroupilha já existir. Então, hoje, o Clube Farroupilha, inclusive, completa, em 2023, 80 anos de história. Nossa. É um dos CTGs, se não podemos dizer o CTG mais antigo do mundo, porque ele já iniciou a sua história de resgate muito antes do próprio MTG, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho Organizado. E ele existe por quê? Ele existe para organizar que, não importa em qual cidade você vá, em que local do estado você chegue, que tem características diferentes, né? Você sinta que você está em casa, porque o CTG é organizado da mesma forma, com as mesmas regras, sob a mesma liderança de uma patronagem. Nós temos o patrão, que é o líder maior, que é aquele que orienta os demais tradicionalistas que estão entrando a seguir um caminho. Então, se tem essa visão de fora, muitas vezes, de que existem muitas regras, muita burocracia para participar do CTG, é muito detalhe, mas por que se tem esses detalhes e essas regras? Para que a própria tradição não se perca, para que essa identidade ela seja respeitada de forma que qualquer lugar que você vá, você vai se identificar com aquilo, você vai sentir aquele pertencimento de onde você está pisando, do que você está vestindo, do que de fato você está cultuando. O que é a cultura gaúcha? O que é ser gaúcho? Ser gaúcho é ser parte de muitas histórias. Nós somos um estado muito grande em imigração. Nós somos um país que foi colonizado. Então, a identidade de cada imigrante, de cada etnia, de cada característica, seja ela americana, seja ela europeia, seja ela asiática, todas foram trazidas e organizadas de forma que hoje nós gaúchos somos parte, somos um pouquinho de cada cultura. Tanto que as nossas vestimentas, ela tem essas identidades também. Muita identidade que se traz da América Latina. Nossas vestimentas carregam muita história, que vieram de fora, com certeza, mas que hoje ela é uma só. Ela é um padrão. Então, a gente pode, assim, variar em modelos, em cores. Uma cor, uma flor. Mas a identidade, ela segue a mesma. Você vê alguém piochada, vê alguém, um homem, ou até mesmo, muitas vezes, uma mulher de bombacha, você sabe ao que se remete aquilo. Então, essa história do Clube Farroupilha
que foi, né, a pergunta inicial, eu fui conhecendo a partir do momento que eu fui fazendo parte e fui conhecendo a entidade além da dança. A dança, ela foi para mim e é para muitos uma porta de entrada. É um facilitador, você entra lá para dançar e depois você descobre, ao longo do tempo, que vai muito além da dança. Por que eu danço o que eu danço? Por que em um baile eu danço vaneira, eu danço chamamé, eu danço milonga? E por que nas danças tradicionais, que é no caso das invernadas artísticas, dançamos maçanico, dançamos vaneira marcada, dançamos tatu de castanhola, dançamos um caranguejo? Da onde veio tudo isso? E por isso que, assim, me encanta por ser um movimento tão rico em informações e em cultura. É tudo grandioso e é tudo bibliografado, é tudo muito bem organizado. Então você consegue acessar essas informações tanto através de páginas e de sites, de plataformas digitais, quanto em bibliografias manuais, em livros, porque está tudo escrito e é graças a esses registros que hoje muitas pessoas podem ter esse conhecimento para além do que você vê. Você vê uma dança, você vê um evento com um churrasco, você vai e tem acesso a tomar um chimarrão, conhecer a cuia, que são símbolos do nosso Rio Grande. São símbolos, inclusive são símbolos que são resguardados por leis. Mas por que tudo isso faz parte da história? Porque é lá no CTG que a gente conhece isso. Muitas vezes não é trabalhado em escolas, eu digo muitas vezes não, que não seja, é trabalhado sim, mas não de forma tão detalhada, porque são muitas informações. É trabalhado nas semanas farroupilhas, em eventos que acontecem nas escolas, ou que as escolas vão até o CTG, que acontece bastante durante a Semana Farroupilha, os CTGs abrindo suas portas para a comunidade escolar, para que as crianças possam se sentir parte daquilo também, se encantar e aprender, porque com certeza envolve investimentos financeiros que não é todo mundo que consegue. Então, você tem uma parcela da população que muitas vezes não tem o interesse em participar e aprender porque não tem realmente as condições financeiras para isso. Então, são ocasiões durante a Semana Farroupilha em que as escolas visitam as entidades para aprender tudo isso que eu estou te falando. E o Clube Farroupilha ele proporciona isso também através de oficinas culturais. Tudo isso que hoje eu sei foi graças aos ensinamentos que eu tive dentro da entidade. Então, quando conheci o Farroupilha, eu fui descobrindo que eu poderia ser e hoje sou muito mais do que dançarina. Eu fui conhecendo também a parte cultural que envolve, além da dança, participar de eventos que chamamos de cirandas e entreveros, onde lá aprofundamos esses estudos, conhecemos então mais aprofundadamente a cultura e participamos de concursos internos, concursos regionais, concursos estaduais. Inclusive, temos uma representante no Farroupilha que nesse último ano, nessa última gestão, foi a prenda mirim do estado. Olha. Eu já fui prenda regional também e já fui prenda interna da entidade, que é o primeiro passo. Passamos pelo interno, pelo regional e vamos ao estado. Que honra e responsabilidade também, né? Responsabilidade, envolve muito estudo, muita dedicação, muita preparação, por esse momento em que a gente se prepara não somente para dançar, mas também para fazer provas escritas, provas orais, mostras folclóricas, apresentações que envolvem realmente muito preparo, mas que foi apenas através disso que eu aprendi tanto e sou hoje o que sou e me apaixonei ainda mais. Talvez naquele momento, no início, eu imaginava que eu não me apaixonaria tanto, que não seria possível eu gostar mais do que eu já gostava, mas é possível sim, e hoje tenho um carinho muito, muito grande por todas as pessoas que me proporcionaram aprender tudo isso e saber que ser farroupilha hoje e ser tradicionalista hoje, não somente farroupilha, mas carregar o nome de todas as entidades, é realmente muito rico culturalmente falando, cara. Eu posso imaginar, de acordo com as informações que tu nos traz agora, né? Então, acontece que a dança em si, ela não é só um ritmo, ela tem um significado. Ela tem um motivo. Exato. E aí dentro da cultura e dentro dos concursos que são promovidos e as entidades participam, ela nada mais é, e aí tu me corrige se eu estiver errada, ela nada mais é do que a prova
do que vocês aprendem dentro da entidade, né? Isso mesmo, é lá que você mostra os resultados e tudo aquilo com o qual você se envolve no dia a dia. Porque, inclusive, para participar disso, você precisa comprovar que você esteve ao longo do ano inteiro se envolvendo, fazendo parte do movimento, não somente no dia daquela prova, mas que você é tradicionalista o ano inteiro, que aquilo está em você e com você em qualquer lugar que você vá. Porque a tradição, ela não é só no dia ou só no mês do gaúcho, né? Então, ela é o ano todo. A vida inteira, desde que se iniciou lá nos antigamente, né? Sim, exatamente. Então, dentro dessa critério da dança, do significado de cada uma das situações, como que é as vestimentas, quais são os critérios. Porque aí tu falaste anteriormente que uma coisa é a saia, outra coisa é a mulher de bombacha, dos seus significados. Como que são os critérios para quem não sabe? Porque às vezes a gente tem a percepção de que é só uma comemoração, pode ir de qualquer jeito, né? Por que se faz necessário alguns critérios, se existem, né? E quais são esses critérios? O movimento, ele nunca quis excluir outras vestimentas das suas participações sociais, dos seus eventos, mas existem momentos específicos em que se requer uma vestimenta apropriada, como em qualquer lugar. Você não vai entrar numa igreja com qualquer vestimenta, você não vai entrar em uma festa, uma formatura, um casamento com qualquer vestimenta, e no CTG não é diferente. Ele não exclui que você vá, claro, vestido socialmente, às vezes com uma calça, uma camisa, uma camiseta, não é proibido. Muitas pessoas acreditam ou pensam que não pode. Inclusive, às vezes deixam de ir e de participar pensando que, não, eu não posso entrar nesse dia porque eu não tenho um vestido. Claro que se requer que seja uma vestimenta mais adequada no quê? Nos tamanhos, nos cortes, exatamente. Então, se pede, até eu vou te passar a cuia agora, se pede que, em respeito, então, a toda essa tradição, a essa cultura histórica, que eu trouxe antes para você, se pede que se use, então, por exemplo, um vestido, que ele também tem todo um motivo para existir, carrega toda uma história cultural e migratória também, porque quando usamos o vestido, também carregamos um pouco dessa história. Tudo envolve história. Então, quando entramos em um CTG, por exemplo, para um baile, para um evento social, um seminário, uma palestra, um congresso, um evento, um almoço, um encontro de invernadas, tudo que envolve eventos promovidos pelo CTG. Não eventos onde, por exemplo, o CTG é alugado para alguns eventos, um almoço beneficente de alguma entidade. Se pede que se vista a pilcha, que chamamos, para que se identifique que estamos lá pela cultura gaúcha. Então, aprenda. Ela pode usar um vestido que não tenha decote, um decote muito aberto. Então, assim, por exemplo, a minha gola aqui, ela tem um decote, mas não é um decote muito aberto. Ele é desenhado, geralmente é feito sob medida, ou quando você compra, se ajusta, que ele não tem, então, a manga muito curta, né, que ele vá até as medidas do pulso, ou existem alguns modelos que se usam meia manga, mas nunca para cima do cotovelo. É sempre para baixo em modelos de meia manga, tá? Então, ele é adequado ao seu corpo, ele vai até, de pé, aproximadamente até a planta do pé, tá? Não um vestido muito curto. Vestidos curtos são usados mais por categorias menores. Então, pré-mirim, dente de leite, mirim usam vestidos mais curtos, tá? E aí, o que compõe a pilcha? A botinha ou uma sapatilha em couro. No meu caso, eu uso a botinha porque ela dá mais estabilidade, ela me traz mais conforto, principalmente na dança. Mas eu posso usar a sapatilha no dia a dia também, está correto. A meia calça, que geralmente é bege ou branca, no caso hoje eu estou usando uma bege. A saia de armação, que ela pode ser de tule ou ela pode ser de algodão, que já começa a partir daqui compor a vestimenta mais íntima. E por baixo, então, da saia de armação se usa também uma bombachinha, que também é geralmente em algodão, muitas vezes no mesmo tecido da saia de armação, que compõe, então, a parte mais íntima dos vestidos, das pilchas.
Além dos vestidos, eu também posso usar saias, como no teu exemplo. A saia que compõe uma blusa também fechadinha, e os adereços que se usam assim nos vestidos ou nas camisas, nas saias também, eles são de livre escolha por questões estéticas. Então, assim, ó, tem algumas regras que a gente tem que seguir em relação a tecido. Sim, o tecido mais conhecido hoje para saias e vestidos é o Oxford. É um tecido também mais em conta, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma pilcha sob medida. Mas existem inúmeros tecidos que a gente não precisa hoje entrar em detalhes. Então, compondo sempre essa pilcha de saia e camisa ou vestido, sempre, né, se pedem uma medida adequada, que desenhe o seu corpo, até por questão estética, né, que desenhe, então, o seu corpo, deixa naquele estilo mais elegante, e um cuidado com as cores. Existem combinações de cores que, pelos estudos bibliográficos, eles são proibidos, né, que não se usa. Eu não posso, por exemplo, fazer um vestido que seja exatamente e somente nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Então, não se faz, não é adequado. Quero fazer uma homenagem para o nosso Rio Grande do Sul. Não é adequado fazer vestido somente dessas 3 cores. Eu posso variar, fazer um vestido verde com vermelho, vermelho com amarelo, o que esteticamente combine para você também. Mas não é adequado que se façam vestidos dessas cores, principalmente em concursos, tá? Quando falamos em concursos, quando falamos em regras. Os tecidos, então, tanto para camisas e saias quanto para vestidos, não se usam tecidos de cores fosforescentes, muito chamativas ou brilhantes. Então, quando eu uso detalhes em cetim ou em seda que são brilhantes, eles são para detalhes. Eu não posso fazer um vestido todo brilhante, todo de uma cor fosforescente. São usados para detalhes porque sabemos, né, que muitas pessoas gostam de detalhes mais vivos, mais brilhantes, então eu posso, inclusive na minha pilcha aqui, esses tecidos eles ficam bem marcados, eles são brilhosos de acordo com as luzes, e eu posso então usar esses detalhes em renda, detalhes em cetim, detalhes em seda, são inúmeros os tecidos que podem compor, mas se pede que não faça a pilcha então completa, com todos esses detalhes. E aí, na parte dos peões, já fica um pouquinho mais difícil. O peão tem uma pilcha bem mais detalhista que as prendas. Né? Das prendas é mais fácil somente usar um vestido, coloco minha botinha, coloco uma flor no cabelo, perfeito, fechou então essa minha vestimenta. E claro que as demais características são acessórios, né? Eu posso usar brinco, tanto como eu posso ir sem usar, não é algo obrigatório, são apenas acessórios. Eu posso fazer o uso do camafeu, eu posso fazer uso de anéis, tanto em prata como em ouro, e eu posso fazer o uso também de pulseiras em ouro, mas que sejam delicadas. Então, no teu caso, você que está com um relógio, que já não é adequado, já não é parte oficial da pilcha um relógio, tá? É mais parte mesmo de um uso social. Tanto que os peões também não é oficial na pilcha masculina o uso do relógio. E aí vamos para os peões, então. Não vamos poder demonstrar nesse momento, mas os peões geralmente usam, então, começando de baixo. Eles usam as botas também em couro, que pode ter o solado aborrachado ou amadeirado, tá? Isso varia muito de acordo com o objetivo do uso daquela pilcha. Nas lidas campeiras, claro, se usam botas mais de borracha. Porém, para caso de danças, quando falamos em danças, e principalmente quando falamos em concursos, a bota com a sola de madeira. E a bota de couro, né? E aí, variações de cores. Tanto as botinhas e as sapatilhas femininas podem ser bege, preta, marrom, uma cor caramelo. A dos peões também, branco também, podem variar nesses tons, nessas cores. Aí, a bombacha, né? A bombacha que também se orienta que não sejam tecidos de cores muito chamativas. Sabemos que existem muitas variações de cores e todas elas combinam muito bem. E a gente tem também, nesse quesito bombachas, várias variações de tecido. Exatamente. E quando falamos em tecido, uma atenção especial para bombachas que sejam largas são as bombachas
oficiais nos casos, então, de eventos nas entidades. Quando você vai, por exemplo, participar de um rodeio, que a gente sabe que se usa um modelo diferente de bombacha, ou na própria lida do campo, não se usam essas bombachas largas mais, mas é a pilcha oficial. Então, bombacha larga, bombacha com favo, né? E os detalhes, então, de cada costura. Então, quando falamos de bombachas, ela pode tanto ser um tecido liso, como um tecido listrado, um tecido xadrez, tem essas variações também. Compõe ainda na bombacha, você usa, então, o peão usa uma faixa, sempre embaixo da guaiaca. Então, a guaiaca e a faixa elas servem para manter aquela pilcha segura, então manter, né, bem firme a bombacha do peão. Uma faixa. Essa que tu fala é aquela uma faixa de algodão, isso por baixo da guaiaca, que geralmente combina com a bota. Ela geralmente é da mesma cor ou do mesmo modelo que é a bota, né? Elas se complementam, se conversam. As camisas, então, a mesma regra para os vestidos ou camisas das prendas. Não por dentro da bombacha, então por dentro da bombacha. Camiseta polo, nem pensar. Camiseta polo não é oficial, né? Quando falamos em trajes oficiais, principalmente para bailes, nessa semana farroupilha que estamos entrando, não. Camisa social, independente da cor, que não seja um tecido chamativo também. Tecido brilhoso, nem pensar. Não se usa camisa de seda, camisa de cetim. Camisas transparentes, também não. Tecido que seja muito fino, muito transparente, também não. Isso é válido para as prendas também. No xadrez? No xadrez isso é indiferente, isso nas cores é indiferente. Porque são camisas que geralmente são usadas em contextos sociais também. Muitas vezes a mesma camisa que você usa na pilcha gaúcha, você usa em eventos sociais por baixo de um paletó ou junto compondo com um terno. Então são camisas que podem ser usadas em outras ocasiões também, né? Então não tecidos chamativos, não tecidos brilhantes. Camisa bem fechada, né? Não deixar a camisa aberta, manga longa. Não deixar a camisa aberta, como no caso das prendas, com muito decote, né? Deixar ela mais fechadinha, engomadinha. E também que busquem conversar com o restante da pilcha. Tons que combinem, que conversem com as demais, né, cores da sua pilcha. Aí, por cima da camisa, temos, então, o colete, que geralmente vem do mesmo tecido, da mesma cor, do mesmo modelo da bombacha. São coisas que se complementam, principalmente quando falamos em grupos artísticos, grupos de dança e grupos culturais, eles combinam. E ainda o lenço. O lenço que tem os seus diversos significados, então. Quando falamos em lenço, sabemos que existe uma variação imensa de cores e de modelos, inclusive de tamanhos. As crianças, os meninos, os peõezinhos, eles usam os lenços mais curtos, né? Geralmente lenços de 50 centímetros, 60 centímetros, mas o adequado, o oficial, o tamanho oficial do lenço é realmente o lenço de 1 metro, tá? Porque daí ele faz toda a volta e fica mais alongado até a altura da guaiaca, então até a altura da cintura do peão. As cores oficiais são o vermelho e o branco, que representam a história também da Revolução Farroupilha, que traz a identidade dos chimangos, dos maragatos, e a cor preta, que representa o luto. As demais variações de cores são meramente questões estéticas. Então, eu posso usar um lenço azul na minha pilcha? Claro. Posso usar um lenço amarelo? Posso também. Mas eles não têm cores, significados oficiais. Eles carregam mais identidades, às vezes, culturais de alguma região do estado, ou até mesmo questões estéticas. E ainda uma variação que é o lenço maragato, que ele é um lenço que ele é quadriculado, que ele é xadrez, geralmente vermelho e branco, que daí ele carrega a identidade tanto dos chimangos e dos maragatos ao mesmo tempo. Então ele carrega essas duas identidades juntas. Então não sou chimango, não sou maragato, sou a identidade dos dois. Então juntei os dois lados da revolução no mesmo lenço. E aí se usa também
nas variações de cor. Então, o lenço Maragato ele também tem variações de cor. Se usa verde com branco, vermelho com branco, azul com branco, marrom com branco, tem variações de cores também, que são variações de cores estéticas. E um detalhe dos nós dos lenços. Eu ia te perguntar que agora. Cada um também tem uma identidade. Como que é? Porque eu sou uma que eu não sei dar nó. Mas a gente sabe que tem alguns nós. Como que é só atar, fazer um top e deu? Não. Como que, conta pra nós como que é os tops. Os tops que você diz são os nós. Os nós, eles também carregam identidades. Então, cada nó ele tem um significado. Existe o nó padrão que você vê, que é o mais fácil de fazer, que é 2 voltas, passa no meio e fechou. Mas também existem variações. O nó representa que você está comprometido, o que representa que você está solteiro, o que representa que você é mais libertário, assim, que você é mais rebelde, que você usa, assim, não ele em volta do pescoço, formalzinho, como é o padrão, mas às vezes atravessado no peito, atravessado no ombro. Existem diversas variações de nó que você pode usar e todos eles são aceitos, né? Não tem nenhuma restrição em relação a isso. A única orientação que realmente tem é esse nó. Então, todos eles carregam o nó para fechar e ficar, né, bonitinho assim sobre a camisa. Ele fica pro lado, ele fica por dentro então da gola da camisa, mas por cima tanto da camisa quanto do colete na pilcha do peão. Para fechar, temos o colete, né? O colete não, o paletó, que vai por cima do colete da camisa. O paletó também de um tecido padrão de paletó e de terno, e ele também varia em cores que combinem, que conversem com a pilcha. No tecido padrão também de paletós, e ainda para complementar o chapéu. Nas suas variações de cores e tamanhos também, pode ser de aba larga, de aba não tão larga, de coquinho, então são vários modelos de chapéus também que complementam o uso da pilcha. E ainda de forma não oficial sabemos que muitos peões carregam facas, né? Porém, não se pode entrar, é proibido entrar em entidades, principalmente em bailes da Semana Farroupilha de faca. É um complemento da pilcha sim, mas é proibido, não recomendado que se entre em um CTG portando uma faca na sua pilcha, mas ela compõe também, né? É uma característica dessas vestimentas, mas se pede que não se entre no CTG vestindo isso. E o chapéu também, durante os bailes que não se use o chapéu, por quê? Tanto por questões óbvias que atrapalha para dançar. Você pode muitas vezes acabar fechando em um par do lado com o teu chapéu e a faca principalmente, claro. O sentido do chapéu, ele vem mais para fazer uma proteção do gaúcho. A história do chapéu foi mais pela questão das lidas do campo, das cavalgadas, das tropeadas. Então se usava por proteção solar mesmo, mas ela é parte da pilcha oficial também. Não é necessário num baile. Meia-noite de um 19 e 20 de setembro entrar com o chapéu no baile. Sim, não faz sentido, né? E aí, dentro de todos esses critérios, de todas essas... de toda essa cultura, que é riquíssimo, esses detalhes que tem. Tu comentaste anteriormente que algumas escolas, né, visitam bastante, né, as entidades para trazer informação para as crianças. Então, trazendo uma alusão a esse momento, dentro da entidade do CTG do qual hoje você participa, existem gincanas, existem brincadeiras, existem dinâmicas diferentes, existe uma hierarquia, criança vai fazer tal coisa, adulto vai fazer outra, os pais, a mulher vai fazer uma atividade e o homem vai fazer outro. Existe essa divisão, essa separação? Como que é essa questão do contato do CTG, dessa unificação do ser do gaúcho, de modo geral, no quesito feminino, masculino, adulto e infantil? Em uma entidade tradicionalista, assim como na sociedade, algumas funções são historicamente e tradicionalmente, até mesmo muitas vezes elas são espontaneamente já pré-determinadas. Mas hoje nós vivemos no CTG uma realidade em que todo mundo pode fazer de tudo. Tanto que temos o nosso líder maior, que é um patrão, e CTGs que tem uma patroa, que é uma mulher quem lidera aquela entidade. E todos os demais cargos podem e são ocupados
tanto por homens quanto por mulheres. Por mulheres, diretores ou diretoras culturais, diretores ou diretores artísticos, sota capataz, o agregado das falas, o agregado das pilchas, que são os responsáveis, né, por essas funções mais específicas, por exemplo, quem faz a comunicação, quem cuida do caixa, quem é o secretário da entidade. Isso tudo pode ser ocupado tanto por homens quanto por mulheres. Não existe uma definição. Não existe uma definição e nem uma restrição. Todos podem ocupar todos os cargos e todas as funções. Dentro de uma atividade, de uma ação, por exemplo, um almoço, um baile, uma janta, um jantar-baile. Os homens optam, geralmente, por irem para a churrasqueira, comandar o churrasco. Mas nunca foi impedido que alguma mulher participasse também. Tanto que nós temos na equipe da cozinha homens e mulheres fazendo tudo, fazendo de tudo, fazendo todas as funções, todas as coisas. Nós temos uma equipe em todos os departamentos, que o CTG é separado em departamentos, que são compostos tanto por homens quanto por mulheres. E nós temos, então, nesses segmentos, então, dentro de um CTG, o departamento artístico, que é responsável tanto pelas danças quanto por a parte musical. Nós temos gaiteiros, nós temos musicistas, solistas, declamadores, trovadores, pajeadores. Nós temos o departamento cultural, que é a representação das prendas de faixa, dos peões de crachá, que participam desses concursos, então, que envolvem tradição, tradicionalismo, folclore. Nós temos o departamento campeiro, que são os participantes do CTG que vão, então, para participar dos rodeios, que são os laçadores, gineteadores, envolve toda uma equipe, muito além só daquele que está lá laçando. E nós temos o departamento de esportes, que compõe, então, a bocha, que compõe a tava, que compõe o truco, que compõe todos os esportes campeiros que nós temos hoje, que são organizados através, então, de toda essa bibliografia. Existe uma dinâmica aí dentro desses esportes, né, que você traz para nós. Dentro disso, né, de trazer, seria no sentido de trazer a interação, né? A interação. Entre os gaúchos, as prendas e os peões. Exatamente. E tudo isso é apresentado, então, nessas visitações das escolas ou nas escolas, indiferente, quando nós temos o contato com essas crianças. Um pouco de cada departamento. Então, os alunos vão até o CTG, por exemplo, e eles têm a oportunidade de participar de uma vaquinha parada, laçar uma vaquinha parada, que já é parte de uma vivência de campo. Dançamos com as crianças, nós apresentamos para as crianças, tanto dançando, quanto declamando, ou tocando algum instrumento, ou cantando. Isso varia, então, de cada entidade ter os seus artistas, né? E essas artes, então, para proporcionar. E nós temos também momentos de integração das crianças com o alimento também, quando muitas vezes conseguimos promover oficinas culturais que envolvem a gastronomia, que é tão rica, ou quando fazemos uma oficina de mate, ensinamos as crianças com aquelas mãozinhas minúsculas a preparar o seu próprio chimarrão, e elas poderem chegar em casa no final do dia e dizer: mãe, pai, eu aprendi a fazer o chimarrão, deixa que hoje eu faço. E a gente então eles saem isso, aprendendo. Né? A criança tomando mate junto com a mãe, senta lá no seu banquinho e fica junto interagindo. Na verdade, isso só fortalece mais a relação, né, do ser e da família. Né? Isso mesmo. E muitas vezes essas crianças que participaram dessas oficinas, lá no futuro vão se integrar, então, a essa entidade e fazer parte das invernadas também. Por quê? Porque se encantaram com aquilo que viveram naquele dia, ou naqueles dias. Se encantaram com a dança, que a gente proporciona momentos com danças mais fáceis, né? Vamos dançar uma maçanico, um pezinho, um caranguejo, que é só o bater pé e o bater a mão, que é um pouquinho mais fácil mesmo, para que ela sinta um pouquinho do que é aquilo que a gente vive diariamente e semanalmente dentro de uma entidade. Que legal. Você falaste de comunicação, e aí dentro da comunicação, de falas, existe um termo que é utilizado, que é a declamação, né? Isso. Do qual você faz parte. Eu posso dizer que você é uma declamadora, né? Também. Então, para quem não sabe ainda o que é uma declamação, conta para nós. E como surgiu a declamação? Ela faz parte junto com a tua profissão acadêmica ou foi dentro da tua vivência mesmo, da tua essência? Antes de saber que existia essa modalidade artística, eu sempre fui muito apaixonada por leitura e por poesia. Então, nesse meio artístico, onde eu sempre me envolvi desde criança,
Eu sempre fui muito encantada com poesia. Eu sempre tive e tenho até hoje diversos cadernos onde eu escrevo poesias, frases e muitos dizeres, assim. Mas quando eu conheci a declamação, que é uma modalidade artística, e entendi o que ela era, eu me encantei também. Então, eu sabia que eu sempre gostei de poesia, mas eu não sabia que eu podia, no CTG, declamar um poema, assim como existem tantos poetas que recitam poemas. E eu descobri ela por quê? Participando desses eventos internos, desses concursos internos que chamamos de ciranda, eu precisava me apresentar para uma bancada de avaliadores fazendo uma apresentação artística, que era uma prova artística. Então eu poderia escolher entre tocar algum instrumento, não taco nenhum. Não? Não. Só o pé. Cantar, só o pé. Cantar alguma música, não sou cantora. Ou declamar uma poesia. Mesmo tendo a fala como algo natural pra ti, a música... Fui cantora. E nem toquei nenhum instrumento. Então, naquele momento, a declamação ela já estava em mim. Sempre esteve e eu nem sabia. Porque poeta eu sempre fui, mesmo que não oficialmente. Mas eu tive a opção, então, de escolher essa prova para o meu concurso. Pesquisei diversas poesias em livros e também nas plataformas digitais. Encontrei uma com a qual eu me identifiquei. Usei ela no meu concurso, então, para me apresentar nessa prova artística. E nunca mais larguei a declamação. Hoje eu participo de concursos, tanto no município quanto na região e fora da região, declamando então, que a gente chama de rodeios artísticos. Inclusive participei da Interregional do Enarte também, e me classifiquei na declamação. Que lindo! E vou adiante então com mais essa arte também, que ela complementa a dança, porque dançar ela traz dançar traz um romantismo que os versos de uma poesia também trazem. Então, eu sempre soube que isso estava dentro de mim e colocar para fora e olhar as pessoas se emocionando com aquilo que eu estou apresentando, para mim, vale muito mais que qualquer troféu que eu já recebi. Encanta muito com também. A fala. E aí tu traz troféu, então com certeza tu já recebeu o troféu. Então, dentro desses concursos, vocês ganham, tem uma premiação. Que geralmente é através de troféu. Isso, geralmente são premiados até o 3º lugar, como qualquer competição ou concurso. E desses rodeios que eu já participei, nem sempre voltei classificada, nem sempre voltei premiada, mas sempre voltei com uma carga emocional e um aprendizado muito valioso, tanto quanto um troféu que fica empoeirado no canto da estante muitas vezes. Posso imaginar, até porque esses concursos eles não acontecem somente local, né? Não. Eles existem em toda a nossa região, né? E ela se expande para outros locais também. Se expande para todo o estado. E aí, dentro dessa expansão, de toda a tua vivência, como que você vê a cultura gaúcha sendo representada no futuro? Eu acredito que no futuro existe-se uma tranquilidade muito grande de que ela vai continuar, de que ela vai se perpetuar. Porque hoje temos a consciência de que tudo que foi trazido na história e como começou o legado desse resgate à tradição lá nos anos 40, se perpetuou e continua até hoje. Principalmente por causa do movimento tradicionalista ser organizado e ser respeitado por quem o faz, por quem o usa e por quem expande todas essas ações. Então, eu vejo no futuro ele sempre acontecendo, porque as pessoas que se envolvem respeitam muito, porque sabem que tudo aquilo tem um porquê, tudo aquilo tem uma história muito rica de pessoas que se envolveram muito. Emocional, pode-se dizer, Laís? Um valor emocional muito grande, e ele só é emocional porque ele foi carregado por muitas pessoas e foi perpetuado sempre com muito respeito também. Então, nada acontece de forma obrigatória, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, e ter esse motivo e saber explicar para as pessoas por que é assim, de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa, faz com que facilite que ela continue. Então, eu não estou proibindo que alguém entre e faça parte do movimento se não tem uma pilcha de acordo com o que diz um regimento. Ela pode participar desde que nós possamos orientar também.
E possamos orientar. Muitas vezes é fácil criticar, mas você esteve lá para orientar antes da crítica? Uma pergunta muito importante de se fazer. Inclusive, até não falamos antes a respeito disso, né? Mas se pede que em eventos assim, não se entre no CTG, por exemplo, com um vestido muito curto, com uma bermuda, de chinelo, com decote, regata, por quê? Para que se tenha um respeito com a história da pilcha. Não é um desrespeito com a pessoa, ou um desrespeito com a opção que ela tem de como se vestir. Cada um se veste como bem quer, mas é um respeito à história. Para que se respeitando a história, se respeitando o motivo dela existir, ela não morra no futuro. Então eu tenho segurança de que ela não vai morrer, porque ela tem sido respeitada e pode seguir sendo respeitada, porque basta você entendê-la. O respeito vem junto. O respeito ele vem naturalmente. Eu vou te confidenciar aqui, e eu vou confidenciar também para o pessoal que está nos acompanhando que quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre a cultura, através das pessoas que nos rodeiam, através das vestimentas que a gente comercializa na loja, abriu os horizontes no sentido de entendimento do que é. E realmente é bem isso que tu diz, a gente começa... Quando tem um real entendimento do que é a cultura, dos valores que ela carrega, porque quando a gente fala em valores que a cultura carrega, a gente não fala de valor monetário, a gente fala na essência do ser e do significado de cada vestimenta. A dança, ela tem um significado, as comidas típicas, a música também. Então, quando a gente consegue ter esse entendimento, e por isso que a gente quis trazer a Laís aqui para contar um pouquinho mais, porque ela traz com uma leveza, com uma naturalidade, que não é uma imposição, mas sim no sentido da gente informar que a gente pode seguir cultuando a nossa tradição de uma forma leve, né? Então, a gente tem muito orgulho, mais ainda, e a gente consegue, eu enquanto Karine, consigo dizer que aprendi e hoje eu vejo a cultura com um outro olhar, mas um outro olhar muito mais amadurecido e um olhar com muito mais carinho. Então, eu sou muito grata por ter você fazendo parte desse processo de evolução e de entendimento também, assim como as demais pessoas que fazem parte, né, da nossa rotina. Muito bem, é esse o objetivo. É esclarecer através das informações do significado da nossa cultura. Quando é entendida, ela é mais fácil. Sim, com certeza. E aí dentro, então, desse nosso bate-papo aqui, a gente tem um jogo de palavras. Vamos lá. Então, vou te fazer uma pergunta e aí tu traz uma definição para você, Laís, tá? Tá. Então, vamos lá, pessoal. Rio Grande do Sul. Família. Família. Dança. Amor. Chimarrão. Quero sempre. CTG. União. Música. Minha Flor, Jair Gambari. Declamação. Sentimento. Muito bem, definições assim, ó, pra gente carregar no nosso coração, né, gente? Então, dentro desse último jogo aqui de palavras da declamação, a gente não pode encerrar sem ter uma declamação, né, Laís? Eu tive a oportunidade de presenciar ela declamando em outros momentos e vou deixar... Pode? Pode, vamos. Então, vamos finalizar com essa declamação e já, mais uma vez, né, agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando da tua história, da tua vivência dentro do tradicionalismo, e a gente se coloca inteiramente à disposição dos ouvintes, do pessoal que está nos acompanhando, que quiser saber mais, o que pode, o que não pode, dentro das vestimentas, até mesmo dentro da cultura, por que não, né? A gente está aberto para trazer essas informações para vocês e também comercializando os produtos, né? Todas essas pilchas e essas dicas e sugestões aqui que foi falado, a gente comercializa na Goiás Agropecuária, então tem a pilcha para você prenda e para o peão. Então, fica o convite para vocês saberem mais junto conosco na loja, né, na Goiás Agropecuária. Então, é um prazer muito grande ter passado esse momento aqui contigo. E a gente finaliza, então, com a declamação. Muito obrigada pelo convite, então. Para identificar um pouco sobre um trecho de uma poesia,
eu vou declamar os versos de Bianca Bergman, da poesia Quando a Loucura Vem Matear Comigo. Que lindo! Vamos lá, então. É noite de lua cheia, e as mulheres que me habitam vão surgindo uma a uma. Algumas parecem belas, outras sequer me agradam. Mas ninguém é feito apenas de beleza e qualidades. Preciso entender a todas, pois todas elas sou eu. E para revelar um segredo meu, começo a roda de mate. O primeiro, aquele que é servido para esquentar a erva, vai para a menina que sonhou com o amor de verdade. Ela sorve trago a trago, lembrando palavras doces que caíram na boca de quem lhe falou de amores e fugiu na madrugada, sem dar razão ou motivo. E ela, sem instinto defensivo, padeceu de muitas dores. O segundo, de erva quase no ponto, vai para a mulher egoísta, que sucedeu a menina nessas veredas da vida, e não contente com o vício de um mundinho sempre igual, quebrou o cadeado de ouro que a trancava no passado, e nas asas de um sonho alado, seguiu outro vento forte. Perdeu um lar, ganhou um norte, na busca por um ideal. Muito obrigada. Linda demais, muito profundo, gratidão infinita por você compartilhar esse momento conosco. Gente, curtam, comente e compartilhe. A gente fica por aqui, deixamos vocês com o top miado de 8 segundos e nos vemos na próxima!